Irã vive uma das maiores convulsões internas dos últimos anos. O que começou como protesto contra a inflação e a desvalorização do real, rapidamente se transformou em um desafio direto ao regime clerical. Mortes, prisões em massa e repressão armada revelam um país pressionado por sanções, má gestão e perda de legitimidade. Em meio a ameaças externas e silêncio da mídia estatal, as ruas iranianas voltam a falar, e o mundo observa. O movimento contra o governo já dura 12 dias, e se estendeu para 25 das 31 províncias iranianas. Já são mais de 60 mortos e, em geral, são liderados por jovens da geração Z. Embora a insatisfação com o regime atinga várias camadas das sociedades, as manifestações começaram em 28 de dezembro, quando comerciantes da capital organizaram um protesto contra o aumento de preços e o colapso da moeda local, o real, o que gerou uma onda de ações semelhantes em outras cidades. Os ataques americanos coordenados com Israel, somados a anos de sanções severas, atingiram o coração da economia iraniana. Infraestrutura energética, cadeias logísticas e acesso a divisas foram afetados, enquanto o bloqueio financeiro isolou bancos e reduziu exportações de petróleo. O resultado foi desvalorização do real, inflação persistente e escassez de bens essenciais. Essa pressão externa agravou fragilidades internas já existentes, corroendo o poder de compra e ampliando o custo de vida, criando um ambiente social propício à revolta. Com a economia em colapso, o impacto deixou de ser abstrato e passou a atingir o cotidiano. Alimentos caros, remédios escassos e salários corroídos. A narrativa oficial, que atribuía tudo a inimigos externos, perdeu força diante do sofrimento concreto. Assim, a insatisfação econômica transbordou para a política, transformando protestos por preços em críticas diretas ao regime dos ayatolás. As sanções e ataques não explicam tudo, mas funcionaram como catalisadores de uma crise social que já pressionava a legitimidade do poder. A crise explode no bolso. Em 2025, o real perdeu mais de 1/3 do seu valor frente ao dólar, enquanto os preços subiram, em média, 52%. Alimentos, medicamentos e serviços básicos tornaram-se inacessíveis. Comerciantes e lojistas foram os primeiros a ir às ruas em Teherã, no fim de dezembro. A inflação, acima de 42%, não é apenas um dado econômico, é o gatilho de uma insatisfação social acumulada há anos. Em poucos dias o discurso mudou. As manifestações deixaram de pedir alívio econômico e passaram a questionar o próprio sistema. Palavras de ordem contra o líder supremo, Ali Khamenei, ecoaram em universidades e praças. Estátuas foram incendiadas, slogans contra a República Islâmica surgiram, e até referências à antiga monarquia voltaram ao debate. O que era crise econômica tornou-se crise de legitimidade política. Os protestos se espalharam por mais da metade das províncias iranianas. Imagens verificadas mostram atos em mais de 50 cidades, inclusive em redutos historicamente leais ao regime, como Qom e Mashhad. Para analistas, esse detalhe é crucial. A insatisfação não está restrita a minorias urbanas, mas alcança a base social que sustentou o poder clerical desde 1979. A resposta do Estado seguiu um roteiro conhecido: disparos, prisões e intimidação. Ao menos 35 pessoas morreram, entre manifestantes, crianças e membros das forças de segurança. Mais de 1.200 foram presas em apenas 9 dias. Vídeos mostram tiros próximos a hospitais e operações militares em bairros civis. A violência, longe de conter os atos, aprofunda o ressentimento e amplia o ciclo de confronto. O contexto externo pesa. As declarações de Donald Trump prometendo reação caso a repressão avance e a captura de Nicolás Maduro pelos EUA alimentaram a narrativa de escalada regional. Teherã acusa interferência estrangeira, enquanto Israel manifesta apoio aos protestos. O regime usa o discurso da ameaça externa para justificar a repressão, mas isso já não convence uma população sufocada pela crise interna. As mobilizações atuais evocam 2022, quando a morte de Mahsa Amini desencadeou protestos nacionais. Embora ainda não tenham a mesma duração, os problemas são os mesmos: corrupção, má gestão e repressão.
Especialistas alertam que o endurecimento pode desgastar até as forças de segurança. O regime resiste, mas governa um país cada vez mais desconectado do discurso oficial. O Irã não está apenas enfrentando protestos. Está encarando os limites de um modelo político pressionado pela economia, pela juventude e pelo mundo. A pergunta agora não é se a crise vai continuar, mas até onde ela pode ir. Se você quer entender os próximos capítulos dessa tensão que pode redesenhar o Oriente Médio, deixe o like, se inscreva no canal e fique comigo no próximo vídeo. Para pôr mais tensão aos protestos, o presidente Donald Trump afirmou que pretende intervir caso o governo do Irã siga matando a população que está nas ruas protestando. What about Iran? Is the aim with Iran the collapse of that awful 47-year tyranny? Well, I don't want to say it, but I will tell you they're not doing well. As you know, probably better than anybody. They're doing very poorly. And I have let them know that if they start killing people, which they tend to do during their riots, they have lots of riots, if they do it, we're going to hit them very hard. Now, dozens have been killed. I know you don't do red lines, but have you communicated to them what that limit of your patience is? Well, some have been killed by, problems of crowd control and other things. We're watching it very closely. The crowds are so large, there's been a stampede. There's been 3 stampedes, and people have been killed in that, and I'm not sure I can necessarily hold somebody responsible for that. But they know, and they've been told very strongly, even more strongly than I'm speaking to you right now, that if they do that, they're going to have to pay hell. How long do you think the Ayatollah will be in power after what we've seen play out on the ground there? When is the U.S. going to get involved now that reports of protesters being killed on the ground? So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.